Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, posição 17, como também o caso da nossa página do YouTube. Eis que já está no ar a edição de sexta-feira, a única da semana do programa Debate Político que passa todas as noites no seu Ingram. Nós estamos cá nesta edição para discutir 4 temas centrais. Começamos por discutir o tema que diz que o Daniel Chapo, o presidente da República de Moçambique, diz que ao JM, que é a Organização da Juventude Moçambicana e o braço jovem daquele partido, o Frelimo, deve ser mais forte e inclusiva. E queremos saber, a partir dos nossos painelistas, comentadores, qual é a percepção que eles têm, não apenas desta declaração, mas também da própria Organização da Juventude Moçambicana, se de fato representa a juventude e até que ponto pode defendê-la. Começamos mesmo com Orlando José. Muito boa noite, Orlando. Em apenas 2 minutos, por questões de gerência de tempo, pedimos que tenha a possibilidade de nos dar os seus pontos prévios para esta noite, mas também comentar em relação a estas declarações de Daniel Chapo, talvez uma exortação que faz à Organização da Juventude Moçambicana, que lá deve ser mais forte, mas também inclusiva. Diga-nos, até que ponto é que esta OJM permanece como um espaço de fato democrático para a juventude, ou então ela se transformou num instrumento do Partido Frelimo? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite ao Tom Lungo, boa noite ao Pangaia, aos telespectadores internautas, muito boa noite aos fiéis da FTV que acompanham esse debate político, que por sua vez ela queria a exortação e a questão de despertar nas mentes moçambicanas. A questão prévia tem a ver com a questão da... Eu dizia num dos painéis que temos que zelar pelos adolescentes. Nós estamos a acompanhar agora que na Zé da Beira, tem inclusive aqui no Sinteto, não sei se é adolescente ou criança, eu acho que posso dizer que criança de 12 anos de idade já é mãe. Isto é preocupante, então é preciso que os pais tenham uma atenção sobre essas crianças, principalmente a questão de controlar os smartphones com eles, inclusive o que fazem, deixam de fazer, porque há muita liberdade, que essa liberdade em algum momento coloca em causa a questão da educação dessas meninas, então é preciso que haja muita atenção, inclusive nas noites, o Conselho Municipal, né? Preciso velar isso nas discotecas, bares, em muitas paragens estão lá adolescentes e inclusive também raparigas, né, de uma idade não superior a 13 anos, mais vestidas, por aí tal. Então nós queremos que tenhamos uma sociedade diferente em termos de correspondência naquilo que é o crescimento cognitivo e também desenvolvimento dessas meninas. E também queremos aqui exortar ao Conselho Municipal, na qualidade de presidente do município, né, eu falava aqui num dos programas, questão daquela comunidade de Maguanini, quarteirão 13, que tem a ver com as enxurradas, né? Está numa situação muito complicada, mosquito, crianças entram naquelas águas negras e é preciso de aliviar aquela comunidade. Então, exortamos o Conselho Municipal para que faça o seu trabalho, né? Cuidar das comunidades, dos bairros em si, né? E aquela água possam puxar para o rio, né? Então, que as condições o Conselho Municipal tem para isso. Então é preciso que não façamos desse trabalho como um trabalho político para ganhar voto, mas que possa refletir no seu exercício administrativo, né, na sua atuação, nas suas competências e atribuições que a lei se confere. Bom, em relação a esta exortação de Sua Excelência Presidente da República sobre o JM, eu creio que a OJM, né, ela já não desempenha o seu papel como tal para a juventude moçambicana, né, mas sim desempenha o papel para o próprio partido Frelimo. Então, dizer que é preciso que essa exortação, talvez na área da sua organização para político partidário e não meramente para a juventude. E eu acho que a OJM em si, ela já perdeu essa credibilidade, né? Perdeu credibilidade e acabou não ganhando esta empatia, né? Porque os desafios, os debates que tem se acompanhado não refletem aquilo que são os anseios da própria juventude moçambicana como tal. Então, ela liga-se muito à leitura dos relatórios, aplausos de mãos, quer dizer, relatórios governativos, né? Que por sua vez também leva aqueles assuntos, debates relacionados com o exercício fundamental do governo e apresenta lá como relatório. Isso coloca em causa aquilo que é o papel
principal, o primordial desta agremiação, que o que poderia acontecer como reflexo ou como empatia com a maioria da juventude moçambicana, podia se carregar os problemas de base, né? A partir dos anseios, preocupações da juventude, e levar-se ao debate. Um debate inclusivo, né? Em que a juventude poderia ver que não, esta organização está preocupada com a vida real dos moçambicanos. Se vamos já ver, por exemplo, os próprios representantes lá do JM, né? Eles não vão à base, né? Estão, sim, lá a representar o partido, tudo bem, mas em termos de explotação, quais são as preocupações que anseiam a juventude moçambicana no seu todo? Porque quando uma organização que nem essa está muito ligada ao partido político, dificilmente vai à base para procurar os problemas da juventude. Por exemplo, questões dos partidos políticos diferenciados. Não, o JM só serve para partido Frelimo. E depois temos jovens que são simpatizantes do partido da Renamo, MDM, para e tal, em que cada agremiação vai se preocupar em puxar a massa. Então, e a criação do JM naquela época era o movimento da juventude moçambicana, não como tal partido. Inclusive o partido no poder, não era organização partidária, era um movimento moçambicano, né, que tinha seus objetivos, né, que era descolonizar o Moçambique, lutar pelo Moçambique, um Moçambique independente para e tal. E depois passou-se nessa quando formalizou-se como partido político. Então aí tudo estragou-se, né? E a própria existência desta organização política começou a perder um pouco de essência, né? Não se perceber mais ou menos o que representa. E isso colocou-se em causa a questão dos objetivos centrais do próprio Moçambique. Então, se isso é notório, é difícil com que a juventude em si no seu todo, ela se espeja, ela possa olhar essa organização como elo de ligação, né, entre eles e os governantes, ou entre ele e as suas preocupações no sistema moçambicano. Tem muitos jovens, por exemplo, nos mercados, nos bares, nas comunidades, e que não tem porta-vozes lá, né? Só são vistos no momento da propaganda política, nas campanhas. Isso é complicado. E a JM, ela só sincera ou está lá para buscar as massas, para ganhar de voto, talvez para ganhar empatia ou simpatia dessa juventude. Então isso não pode acontecer. É preciso com que a JM possa refletir muito no seu papel, na qualidade de secretário-geral da JM, ver mais ou menos o que tem que fazer, como que tem que fazer, e se ele representa uma juventude moçambicana, o que ele deve fazer? Qual é o seu papel com a juventude que não está ligada ao partido político? Porque ninguém é obrigado a ser membro de um partido qualquer político, não é obrigado, mas eles dizem que representam a juventude. Se eles representam a juventude, então não é para só colher somente dos membros que estão ligados ao partido político, mesmo aquele que não está preocupado ou não quer se aliar a qualquer partido político, deve ser este elo de ligação e que possa corresponder a essas preocupações da juventude. Temos questão de emprego, de educação, qualidade de vida, a questão por exemplo, tem várias organizações nos bairros que talvez estão preocupados em querer o bairro organizado. Aqui deve ser do JM a trazer esse laço, né, entre essa comunidade e a organização. Aí estaríamos já como o JM, já com objetivos centrados para o Estado moçambicano, para o governo moçambicano, não só para a nação em si, e não para a partido político. Só já vimos nos últimos anos, a JM, ela vinha se olhando como uma organização que não é bem-vinda ao parte da muita juventude. Por causa do quê? Porque eles não se preocupavam muito em colher os problemas dos bairros, colher problemas de quem anseiam a juventude e que possam fora ao debate. E não só já viu, por exemplo, em muitos discursos agora, por exemplo, dos últimos representantes da JM, não estão se espelhar sobre assunto ligado à própria juventude. Talvez neste último bocado de episódios das manifestações é quando falou sobre emprego, não precisa haver a facilidade de propinas para tal, porque são situações que a juventude vinha aclamando. E por causa da situação de segurança, né, para uma questão de faz de conta, eles estão a pegar o mesmo assunto e começaram a debater, então não pode ser assim. O exercício é preciso com que ela possa ser feita com um pouco mais de maturidade, com um pouco de responsabilidade, com um pouco de entrega e também que no final, quando se faz um relatório, quais são os pontos que a JM foi atrás, o que não foi feito, o que deve ser feito. E como sendo o input da juventude,
qual é a pressão interna que é feita para corresponder a esses problemas da juventude. Exato. Então aí estaríamos como o JM de qualidade e não de quantidade, e preocupado com problemas da juventude e não com problemas partidários. Muito bem. Uma coisa é representar o partido, uma coisa é representar a nação. A juventude, não só ela é essa que está ligada somente ao partido, mas tem que ser toda a juventude ligada à nação. Porque não é possível ter uma JM sem que tenhamos esta juventude que está ligada aos portugueses. Então toda a juventude deve ser representada. Temos o Conselho Nacional da Juventude, né? Que com o Conselho Nacional da Juventude, por SNJ, ele também representa a juventude. No seu exercício deveria também fazer parte, né, ligada a isto e também espelhar as preocupações da juventude. Mas não, a CNJ também está preocupada à espera da campanha, está preocupada à espera das eleições e pequenos donativos ali, doações de alguns materiais de controle das eleições, para e tal. É complicado isto. Então, essas organizações devem começar a refletir desde a sua hierarquia na sua organização, né? O que o secretário-geral faz, o que o secretário disto faz, tudo. Para quê? Para que possamos ter uma juventude, no mínimo, que tenha uma esperança de que a sua vida, ainda que não seja uma coisa imediata, num curto tempo, haverá uma resposta positiva. Mas não, mas é uma juventude abandonada, uma juventude que não existe. Inclusive... Apenas 30 segundos, Ronaldo. Sim, inclusive nas instituições do Estado, vamos lá, mesmo nas instituições de ensino, tem lá algumas células, mas essas células não estão lá por o problema da juventude, estão lá com outros objetivos, que são objetivos partidários. Uma coisa é assunto do partido, uma coisa é colher os problemas da juventude em que são discutidas no seio de uma organização, mas não está acontecendo. Então, é preciso que as palavras do Presidente da República de exortação não se exortem no sentido partidário, exorte-se no sentido nação. Exato. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando José. Professor Pangaia, muito boa noite. Em 2 minutos, o mesmo tempo para os pontos prévios. No entanto, a questão que mais importa fazer é mesmo em relação à Organização da Juventude Moçambicana, que deve início à sua 7ª Conferência Nacional da Juventude, já na Escola do Partido Frelimo, no dia 10 de julho de 2025, para a eleição de alguns órgãos importantes daquela mesma organização, como é o exemplo do secretário-geral da Organização da Juventude Moçambicana. Mas o que realmente me faz entregar a palavra a si, professor Pangaia, é uma curiosidade que certamente os jovens lá em casa têm. Que mudanças concretas é que deveriam, na verdade, ocorrer para que o JM cumpra exatamente o papel de representar a juventude? Muito boa noite. Boa noite, sim, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite, Dr. Orlando, boa noite, telespectadores. Vamos partilhar aquilo que é a conjuntura política do nosso país. Eu tenho ponto prévio, tecendo a preocupação relativamente ao colapso da unidade nacional. Se forem a constatar, cada dia o que está a acontecer é poder tribalizar cada vez mais o país. Para quem está atento, repare na Assembleia da República, os partidos da oposição. Quem são os membros fundadores dos partidos da oposição na Assembleia da República? Ou são do centro ou do norte. O porquê disso, alguém já terá sentado para poder se explicar por que razão que a oposição ela é do centro ou do norte apenas. O que está a acontecer? Digo isso, sobretudo, dos partidos que estão com assento parlamentar. Não temos um partido da oposição que tenha membros fundadores e que esteja na Assembleia da República. Então, mostra claramente aqui que há um descontentamento da população do centro e do norte relativamente à governação deste país. Então, as autoridades devem começar a rever a sua atuação com relação ao equilíbrio existente no concernente à distribuição do poder político, do poder econômico ao nível
nacional. Há pouco tempo eu estava em Tete, percebi que há um grande descontentamento, por exemplo, no concernente ao recrutamento e seleção de colaboradores das multinacionais que estão a operar naquela província. Maioritariamente, os jovens que estão a trabalhar naquelas multinacionais, inclusive nas instituições públicas daquela província, são advindos das 3 províncias do Sul, Maputo, Inhambane e Gaza, incluindo até dirigentes dos distritos, das localidades, são indivíduos, são cidadãos provindos das províncias de Maputo, Inhambane e Gaza. Razão pela qual que podemos constatar que as zonas norte e centro, porque elas constituem a oposição que tem assento parlamentar. É preciso que repense nisso. O país não deve em nenhum momento continuar a poder assistir esse cenário sem que procuremos efetivamente eliminar essa questão do tribalismo no país. Vamos dar oportunidades a todas as regiões no concernente à distribuição do poder político e do poder de governação. Outra questão, outro ponto prévio tem a ver com a privatização do ensino técnico profissional público. Nós vimos o encerramento de quase todas as escolas industriais. Seguidamente, estamos a ver o encerramento paulatino dos institutos industriais. E, para logo em seguida, esse setor ser tomado pelo privado. Mas, no entanto, esse governo está a ver muitos jovens sem nada a fazer, maioritariamente porque não tem alguma arte que poderia ser obtida nessas instituições técnicas profissionais que estão a ser extinguidas no país. Qual é a política que o governo está a pensar neste momento no concernente à questão do ensino técnico profissional que está em extinção? Temos em Maputo o Instituto Industrial 1º de Maio, que está sendo transformado em ginásios. Algumas salas agora estão a ser aproveitadas pelos estudantes do Instituto Industrial de Maputo, mas todo ele, praticamente a maioria, as salas fechadas. Temos o Instituto Médio de Saúde, em Fulene, que não está a ser aproveitado, se calhar até a sua capacidade, pelo menos até 50% ou 60%. Mas, no entanto, temos muita procura de jovens que querem se formar em ciências de saúde. Temos aquele instituto com laboratórios, com melhores salas, dormitórios, mas com vagas limitadas. Qual é o interesse que o governo tem quando faz uma coisa dessa? Temos o Instituto Médio de Ciência e Saúde dentro do Hospital Central, igualmente, com salas maioritariamente fechadas. Mas, no entanto, cada dia está-se a promover o setor privado, a abrir institutos médios, a cobrar valores absurdos para a sociedade que não tem dinheiro. O que o país está a pensar quando faz uma coisa dessa, de poder privatizar o ensino técnico profissional e para um certo grupo, claro, que tem posse para poder entrar nessas instituições privadas. As universidades hoje, nós não vamos dizer que todo mundo que termina a 10ª tem que ir à universidade. Em termos daquilo que é a especificidade do nosso próprio país. Então, o governo é, neste momento, exortado a reativar as escolas industriais, reativar os institutos industriais que mandaram fechar, aproveitar a capacidade máxima dos institutos já criados, como, por exemplo, o Instituto Médio de Ciência e Saúde de Fulene e dentre vários outros.
Relativamente à questão dos jovens a serem mais interventivos, o governo, aliás, o Partido Frelimo, ele deve ser o primeiro a promover o jovem a ser mais interventivo. O tratamento que o Partido Frelimo tem estado a dar aos jovens faz com que esses cheguem nesses fóruns, mas na verdade a ideologia do Partido Frelimo não está lá. A maneira como esses jovens são tratados. Tivemos o exemplo da OJM Nacala, a qual apareceu reivindicando que, olha, na hora das eleições vocês precisam de nós. Nós trabalhamos, fizemos tudo, mas agora vocês já não nos dão espaço também para poder. Vimos na altura aqui na cidade de Maputo, na governação de Enéas Comiche, quando aqueles jovens foram humilhados por requerer que eles também tenham algumas vagas no Conselho Municipal. E o presidente Enéas Comiche veio dizer que, olha, o cartão vermelho não é passaporte para o mercado de emprego. Então, essas situações todas, como os jovens eles são tratados, dificilmente esses jovens estarão a representar realmente a ideologia do Partido Frelimo. Veja o que está acontecendo hoje nas redes sociais. Quando há debates, os que rebatem são praticamente aqueles que não defendem a ideologia do Partido Frelimo. Onde estão os jovens da OJM para rebater as questões que hoje circulam nas redes sociais? Onde estão os jovens da OJM que poderiam estar nas redes sociais a promover o Partido Frelimo? Praticamente nada. Se você entra nas redes sociais hoje, há de ver, maioritariamente, os fazedores da comunicação são aqueles que estão a opor a governação do Partido Frelimo. Mas, em contrapartida, os jovens deveriam aparecer para contrariar ou, pelo menos, esclarecer, nos termos da ideologia do Partido Frelimo, aquilo que se debate hoje nas redes sociais. Mas eles não estão nas redes sociais. Muito bem. Outra questão que temos que falar sobre esses jovens. Vamos nos relembrar, na altura das manifestações, quais foram as ações dos jovens, que é o braço direito da Frelimo, durante as manifestações. Que mecanismos ou que ações que essa juventude, que essa OJM desempenhou na altura das manifestações? Praticamente estávamos a ver as cidades inundadas de jovens. Aqueles jovens eram de onde? Da oposição? Ou incluía também esses jovens da OJM? Então, é uma reflexão que deve-se fazer. Que, aparentemente, os jovens podem estar a vestir a camisola do Partido Frelimo, mas que, na verdade, existem muitos problemas que neles apoquentam e não estão em condições de poder estar aqui. Provavelmente estão lá para poder obter oportunidades. Mas naquilo que é a ideologia do próprio Partido Frelimo, o Partido Frelimo tem que trabalhar muito para que possa se inverter o atual cenário. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então a palavra para si, caríssimo Alves Mulungo. Muito boa noite. O Orlando José diz que a OJM perdeu a credibilidade. E, por outro lado, o professor Pangaia considera que a OJM ou a comunidade dos jovens não esteve unida no contexto das manifestações. Ele relembra a época em que Moçambique perdeu centenas de jovens, melhor dizendo. Neste contexto, como é que o país pode confiar
na OJM como mediadora dos conflitos ou até mesmo das manifestações. Muito boa noite, em 2 minutos, os seus pontos prévios. Boa noite a si, Feliz, aos meus colegas de painel, ao Dr. Orlando, também ao Dr. Marcelino Online. Minha saudação, como sempre, em especial mesmo, é para o telespectador ou aquele que nos acompanha através do seu dispositivo em qualquer lugar onde estiver, e principalmente ao nosso acompanhante diretamente de Inglaterra, era o mais, se calhar assim, o mais interventivo no nível daquilo que são os comentários a nível do YouTube. Bem, o meu ponto prévio é a audição que tivemos de Pascoal Ronda na Procuradoria-Geral da República. Nesta audição ficou de facto marcado como uma espécie ou seja, ninguém da classe dos mídias conseguiu de facto ter uma imagem muito nítida da chegada de Pascoal Ronda à Procuradoria-Geral da República e da sua retirada. Ou seja, houve aqui até cogitações de que se calhar terá entrado da porta dos fundos e é de lá onde saiu. Isto não tem grande relevância para o processo, mas eu creio que, tendo em conta que são ferramentas da ciência política, se pegarmos aqui o realismo e um pouco daquilo que é o pensamento de Max Weber, podemos se calhar aqui dizer que o Pascoal Ronda, tal como o Bernardino Rafael, entraram na Procuradoria-Geral da República de cabeça erguida. Digo isto associado a estas ferramentas que mencionei, é que eles evitaram de facto o colapso da ordem pública a nível interno do nosso Estado. E evitando isso, eu creio que eles, de facto, um terminou o seu mandato de ministro, o outro foi destituído do cargo, mas com esta questão que é muito valiosa, que é da ordem pública, exatamente ela controlada até um determinado nível. Não digo que estamos numa ordem pública controlada a 100%, não. Ela está controlada a um nível que se calhar pode se recuperar, ainda pode-se de facto fazer um trabalho para que ela se legitime ainda mais. Mas esta em que nós nos encontramos, de facto, é aceitável, nos permite circular como cidadãos, ainda há um pouco de respeito entre nós os cidadãos. Então, por aí, eu de facto acredito sim que o Pascoal Ronda terá entrado lá com a sua cabeça erguida. Agora, temos outros poréns, depois temos as mortes resultantes destas manifestações e estas mortes, de facto, terão de ser respondidas. Eu acredito que não é só o Pascoal Ronda, na qualidade de ministro, mas tem aqueles que foram os operativos, que estiveram no terreno e perpetraram ações que culminaram com a morte dos cidadãos moçambicanos. Então, por aí, se calhar, devem estar a decorrer audições paralelas em alguns tribunais, de forma a coletar informação suficiente para que, de facto, possa trazer algum tipo de desfecho a este processo. O outro, porém, é que eu começo a perceber que há sinais de um pequeno avanço a nível do nosso processo democrático, porque nós temos aqui um processo que foi despoletado por organizações da sociedade civil junto da Procuradoria-Geral da República e temos a abertura de um antigo membro do governo, mas também do comandante-geral, em ir de facto a estas audições. Significa que há uma cooperação para que de facto consigamos aqui informações que resultem de facto naquilo que é o desejo de todos de uma nação. Não que o desejo de todos seja uma coordenação, mas é que de facto se aplique as leis e que se faça justiça perante este processo todo. Então eu olho isto como um ganho a nível democrático e eu acho que estes são sinais que podem nos conduzir àquilo que nós tanto almejamos, que é de facto a separação de poderes. Já temos lá o CERNIC a atuar junto da Procuradoria-Geral da República, se calhar o próximo passo será a autonomia financeira para este setor. Então, é este o rescaldo que eu faço desta audição do general Pascoal Ronda junto da Procuradoria-Geral da República. Agora, indo aquilo que é a questão que me coloca, eu creio que tanto o Dr. Orlando, tanto o Dr. Pangai, ambos estão certos.
naquilo que eles trazem como sua visão para ao JM, e são visões que não pode de facto ignorar, mas eu creio que há um processo histórico aqui que deve ser revisitado para que de facto possamos perceber o que terá falhado, o que terá acontecido no meio disto. Se olharmos para aquilo que é o processo histórico, nós tivemos, depois da proclamação da independência, um partido único a nível nacional, que de facto é declarado partido em 1977, mas é formalizado em 1994. A formalização é a documentação junto dos registros para que ele se torne formalmente partido, que é o Partido Frelimo. Então, junto deste partido único, nós tivemos organizações como a OMM, como o JM. Então, no meio a esta ausência de partidos naquela altura, era de facto natural que a OMM e a OJM se fundissem dentro da própria Frelimo. Era algo natural. E depois do início da formalização de partidos a nível nacional, com o surgimento da RENAMO e outros partidos, houve dificuldades, esse é o meu entender, de separar a OJM da Frelimo e separar também a OMM, quem sabe também se calhar a CLIN, porque a CLIN não é uma pertença da Frelimo, a CLIN é uma organização de orgulho nacional, é lá onde estão os nossos heróis, aqueles que lutaram pela luta de libertação nacional. Então, a CLIN, se calhar, também junto da OJM, da OMM, teriam se separado caso tivéssemos um ambiente político propício que o pudesse tornar isto possível. Mas eu creio que de lá para cá não foi possível. Então, estas organizações se tornaram um instrumento do Partido Frelimo. A OJM é um instrumento onde há uma percepção de que é lá onde se busca talentos para, de facto, serem encaminhados e serem amadurecidos para exercerem cargos dentro da própria Frelimo. A OMM como tal. Então, pegando a sua questão e o posicionamento dos meus colegas que não está incorreto, e este posicionamento do Presidente da República, quando ele diz que deve ser mais forte, mais inclusivo, é que com este passar do tempo, houve uma adesão ao JM por parte da camada juvenil moçambicana, mas que não era para exercer, de facto, ou para militar questões partidárias, ou seja, para, de facto, buscar da ideologia ou beber da ideologia da Frelimo e militar, tendo em conta aquilo que são os preceitos estabelecidos pela Frelimo. Esta massa juvenil que entrou lá, entrou para a satisfação dos seus interesses particulares. Então, é daí que começam a haver choques, porque quando alguém entra numa organização com interesse particular, começa, de facto, a desvirtuar aquilo que é o objetivo final da organização, porque olha mais para si e não para a organização como tal. E isto, no final do dia, traduziu-se o quê? Como dizia o Dr. Pangaia, durante as manifestações se viu pouco da OJM ou não se viu da OJM, porque Exato. há uma percepção de que, caso se manifestassem como OJM, podiam, de facto, incorrer algumas consequências dentro das manifestações. Então, muitos deles se esconderam, podemos usar aqui o termo, acobardaram-se durante este processo. Mas devia ter sido este um instrumento crucial para que, de facto, pudesse fazer face à camada juvenil nacional. Estamos a olhar para as manifestações como sendo elas perpetradas pela massa juvenil nacional. Então, se calhar a OJM teria tido aqui um papel primordial para, de facto, unificar aquilo que eram as inquietações de jovens e servir como instrumento de pressão junto da liderança, porque eles estão mais próximos da liderança do que os jovens separados desta organização, para que, de facto, pudessem fazer uma pressão e fazer chegar as inquietações. Mas tal não aconteceu. Então, é daí que se pede uma intervenção mais forte. Forte no sentido de que deve-se fazer sentir esta OJM como uma organização da juventude moçambicana, não como uma organização que olha primeiro para os seus interesses a nível de cada indivíduo,
que prefaz esta organização e depois da própria organização, mas olhar para o panorama juvenil nacional. Hoje se diz que os jovens são a maioria em Moçambique, apesar de que tivemos uma estatística que fala de cerca de 19 milhões de crianças abaixo de 10 anos. Então já ficamos confusos quem é a maioria nesse país. Mas é que esta organização pudesse, de facto, pegar esta cultura e ela ser representante. Mas se viu muito pouco. Agora, a inclusividade é que deve se trazer os jovens de toda uma nação moçambicana para a fronte. Não significa que eles tenham de ter o cartão de representação da OJM ou de membro da OJM. Significa que o ser inclusivo é que os membros ativos da OJM devem conhecer os problemas dos jovens, devem saber como e onde tem esses problemas para poder fazer chegar às lideranças para que elas tenham essa capacidade interventiva. Então, isto é que é inclusão que o presidente levanta. Agora, se esta OJM continuar neste processo de olhar para os interesses particulares, eles vão, de facto, com o tempo, dissolver o objetivo final desta organização, que acredita-se que, para já, ela já encontra-se numa situação não muito favorável para aquilo que é o seu exercício. Então é preciso manutenção. E essa manutenção só se faz com inclusão, mas também com a capacidade de chegar a todo o nível nacional, através do quê? Da representatividade. Eu, Belize, o Orlando, devemos nos sentir representados, não nos sentir excluídos, como tem sido. Então, eu creio que é mais ou menos por aí que o Presidente da República, se calhar, tenta. Pode ser o contrário, mas eu olho nesta vertente que ele tenta, de facto, trazer este OJM, de facto, para uma visão mais nacional e mais inclusiva. Muito bem, muito obrigado. Há uma questão aqui. Apenas um minuto, professor Pangaia. Eu acho que é difícil poder ter uma organização da juventude nacionalista, tendo em conta que a sociedade está partidarizada. Neste caso, talvez seria uma organização da juventude da sociedade civil, talvez isso, porque cada partido, aliás, cada clube de amigos tem jovens, tem todos os estratos sociais, os jovens, adultos, assim como idosos, que acreditam na ideologia daquele clube de amigos. Então, é nessa ótica que cada clube de amigos, ele procura dar espaço, cada extrato social, a discutir os problemas existentes naquele devido contato. Neste caso, nesse clube de amigos, temos o extrato dos jovens. Os jovens têm que ter o seu ambiente próprio para poder discutir casos dentro do seu clube de amigos. Temos, por exemplo, a OMM. Dentro do partido, ou clube de amigos, temos mulheres lá. Então, por isso mesmo, há um fórum que as mulheres daquele clube de amigos discutem os assuntos. Então, por isso mesmo, é extremamente difícil nós, numa sociedade partidarizada, termos, por exemplo, uma juventude que defenda os interesses nacionais em conjunto. Cada um vai procurar sempre defender a ideologia do grupo da sua pertença. Agora, onde efetivamente deveria se desconectar é a CLIN, tendo em conta que a CLIN, efetivamente, ela representa aqueles homens que libertaram este país, numa altura em que não tínhamos, quer dizer, eles constituem o símbolo nacional. Então, indexar a CLIN a um determinado partido, nós estamos a retirar o valor daqueles. E até mesmo os partidos da oposição que poderiam estar a apoiar a esses, deixarão de apoiar pelo fato de estarem praticamente uma propriedade do partido do governo. Muito bem, então, é nesse contexto que é extremamente difícil. Agora, só para terminar, os jovens, efetivamente, para a Frelimo, ela deve procurar encontrar os problemas que a juventude está a passar.
Caso contrário, estará a ser enganada. Que tem jovens que estão a defender os interesses da Frelimo, mas que na verdade não estão lá. Muito bem, muitíssimo obrigado, Sr. Pangai. Só quero... Apenas um minuto, por favor. Só quero salientar o que o doutor Pangai esteve a dizer. Eu acredito que tanto a organização juvenil da RNAMO, do MDM e de outros partidos, todos eles defendem os ideais do partido no final do dia, mas todos eles têm os mesmos problemas que o jovem comum tem. Quando digo isso, é que o problema de desemprego, o problema de educação, o problema de saúde, é preocupação de todos os jovens. Então, eu estou em crer que se a OJM conseguir representar a massa juvenil neste sentido de, por exemplo, responder à questão do desemprego, fazendo pressão às lideranças, ela vai conseguir responder o problema do jovem da RNAMO, do MDM e do Podemos. Mas que a questão ideológica, ela não é compartilhada. Mas os problemas sociais desta juventude, sim, isso é partilhado. Todos nós temos os mesmos problemas, mas com pequenas diferenças, porque há uma necessidade do jovem da cidade, depois há uma necessidade do jovem do campo, mas todos nós somos moçambicanos. Então, por aí, se calhar, podemos criar um ponto de convergência e conseguir, se calhar, através daquele que tem a possibilidade de fazer pressão, e usá-lo como instrumento no final do dia de conseguir essa pressão. É o seguinte, é que... só um instantinho só para escrever. Apenas 30 segundos, por favor. É o seguinte, é que eu acho que tenho escutado os discursos de cada jovem inserido num determinado partido. Aquilo que um partido considera problema, jovem que está num determinado partido diz que é um problema, outro diz que não. Quantas vezes você já escutou o discurso dos jovens da Frelimo a falar de que há desenvolvimento no país? A falar de que o governo está a ter um melhor desempenho no setor da educação, na saúde, apresentar relatórios desta natureza. Mas vai pegar o jovem da oposição, vai lhe falar o diferente. Então, aquilo que constitui problemas para jovens da oposição não constitui problema para os jovens no poder. É essa divergência, de acordo com as ideologias, ofuscados pela ideologia. Os jovens que entraram na lama da ideologia trazem discursos que encorajam a continuidade da forma como o país está sendo governado neste momento. Como é que há de haver convergência entre esses jovens? Não há como haver convergência. Muito bem. Obrigado, Sr. Pangai. Orlando José, o seu parecer. Nos partidos políticos temos agremiações da juventude. Né? Temos a JM, que é do Partido Frelimo. No MDM, como dizia aqui o Tumulungo, tem a juventude que representa o MDM. Renamo, idem. E outros partidos. O que está a acontecer aqui é que, no pensamento do Presidente da República, mobiliza a juventude para trabalhar os interesses do partido no poder. Mas temos o Conselho Nacional da Juventude, que é representante da juventude a nível nacional. Só que esta organização da CNJ, né, é uma organização quase inexistente. Ela não aparece assim, tipo, dar caras e ela dar uma firmeza e pelo menos trazer um contributo em termos de vamos lá, pareceres teóricos, pareceres práticos, né? O que essa organização está a fazer? Agora nós vimos o JM que ofusca essa toda organização, que parece que não existe a CNJ, mas ela existe aqui em 5 de setembro, ela existe ali, que é representada da juventude a nível nacional, que é sobre desemprego, os problemas da juventude, tudo que tem a ver com a juventude. Esta organização deveria aqui aparecer nas mídias, a dizer qual é o seu papel que está a desempenhar. Mas está lá a organização criada, mas que não está a refletir a vida da juventude. Entretanto, assuntos ligados ao partido é que lá, nessas organizações todas que existem lá da juventude, ela é para corresponder às necessidades e interesses dos partidos políticos e não à vida como tal da juventude. Mas o que acontece é que essa juventude, como dizer que muito bem o Dr. Mulungo, é que essa mesma juventude que está lá da parceria política, ele também sofre, não tem emprego. É uma juventude que talvez em algum momento não reclama dar caras porque tem medo de ser visto. Ela não tem autonomia de palavra, né? Porque o partido em si, ela tem regras para a comunicação. Mas no fundo, ela tem problemas. Nas manifestações, lá não tem a juventude da Frelimo, do MDM e tal, é juventude no seu todo.
Mas quem deveria representar essa juventude no seu todo não é o JM, é o Conselho Nacional da Juventude, porque ela é que representa a juventude a nível nacional. Muito bem. E inclusive a juventude dos partidos políticos é representada pela CNJ. Mas a CNJ aqui tem um problema sério. Ela não aparece. Ela quase não existe. Mas no momento das eleições, procurar juventude para representar, ser vogais, preta, etc. Mobilizar a juventude para fazer um trabalho específico e de lá o assunto termina. Muito bem. Então, o que deve acontecer é que temos que se apertar, deve-se apertar a juventude, né, no seu todo, a essa CNJ, a sair a falar qual é o trabalho que tem feito nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, e quais são os problemas que foram despolitados, e quais são os possíveis problemas que foram resolvidos. Porque até neste momento, nós não conhecemos, não vimos o resultado palpável da CNJ. E se o Dr. Mulungu, ele pisa mais, ou repisa mais na questão da OJM, é que a OJM ofuscou muita juventude. Ela sai mais no auge, ela sai mais na imagem. Porque é conhecida a OJM do Partido no Poder a trabalhar na mobilização e na integridade da juventude no seu todo e a representar. Mas, por causa dessa CNJ que já foi criada, a OJM já não faz trabalho da juventude a nível do país. Faz trabalho específico, que é do Partido no Poder. Então, nós devemos investigar mais, procurar mais saber do papel do CNJ sobre a vida da juventude. Se eu tenho uns problemas como jovem, ok, qual a organização que eu devo me alinhar com ela? É CNJ. Se eu estou alinhado a um partido político, qual é o meu problema a nível do partido político? É no partido político. Então, esse CNJ aqui, que representa a Renamo, MDM, Frelimo, e inclusive a juventude da organização da sociedade civil, é com a CNJ. A CNJ não está em seu papel. Aí já poderíamos ter o que dizer que todo Mulungu, jovens preocupados com a contenção dos ânimos sobre os problemas do país. E depois, em que medida, né, essa juventude vai resolver a questão, manifestações violentas? Quem deveria dar cara em frente? Não pode ser partido da OJM. Por causa do quê? Porque este partido aqui é um partido que aparentemente nos olhos de algumas juventudes é problemático. Então, essa CNJ é que deveria vir reunir essas organizações políticas, né, da juventude e trazer aqui debates e trazer aqui ações estratégicas para a contenção desses ânimos. Mas nós estamos a ver. E agora, por exemplo, você vai fazer um trabalho agora. Apenas 30 segundos, por favor. Sim, é possível convidar todo Mulungu agora, convidar amigos, ainda sou jovem, irmos lá na CNJ. Fomos atribuídos atividades, vamos dizer, voltamos. E no final, é que o problema do bairro, do campo, da comunidade, ainda permanece. Mas não pode ser essa organização partidária a ir ter com a juventude para resolver esses problemas. Tem que ser esta a reunir essa juventude para sairmos desses problemas que nós temos, as diversidades de cores partidárias, as ideologias, as doutrinas. Esta organização é que deve conter os ânimos desse grupo. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Passamos então a palavra para si, caríssimo Alves Mulungu. Vamos fazer talvez um exercício um bocado diferente nesta edição, por causa do tempo que já nos foge. O caríssimo Mulungu poderá ficar com o segundo tema, que diz que supostos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal invadiram e supostamente também apreenderam bens e produtos numa mercearia no distrito de Boane. E o caríssimo Orlando José poderá comentar já de forma aprofundada em relação ao terceiro tema, em relação ao prazo de aprovação do Partido de Venâncio Mondlane, que já terminou. E o professor Pangaia teria de falar em relação ao encerramento de 9 farmácias pela reguladora de medicamentos. Acredito que a questão de tempo, por não nos ajudar, podemos assim proceder. Caríssimo Mulungu, a pergunta que eu tenho para si em relação a este tema, que agentes do Cernic, supostos agentes do Cernic, melhor dizendo, invadiram e também apreenderam bens num estabelecimento comercial no distrito de Boane. O que é que se pode dizer em relação a este assunto? Qual é o impacto que este caso pode ter na reputação das autoridades e instituições de investigação? Bem, no meio equívocos, se calhar numa zona mesmo de penumbra, o que nós temos é a declaração da suposta vítima e há uma necessidade de ter as declarações das autoridades deste assunto, para que de facto haja uma confrontação e perceber-se até que ponto este indivíduo ou este cidadão constitui-se como vítima, lesado
pelo Serviço de Investigação Criminal. Porque temos que ver aqui, temos uma declaração de uma parte, que é do jogo, que diz que foi, inclusive, além de sofrer esta invasão ao seu estabelecimento e apreensão dos seus produtos, também foi de facto recolhido às celas e ficou nas celas durante 15 dias. Então, há uma necessidade de as autoridades se pronunciarem no sentido de esclarecer, porque eu não acredito que, de uma forma arbitrária, as autoridades tenham colocado um indivíduo por 15 dias nas celas, apesar de que nada me surpreende, mas eu não acredito que tenham, de uma forma arbitrária, colocado um indivíduo nas celas por 15 dias e ter apreendido os seus produtos sem, de facto, levantar aqui qualquer tipo de crime. Por quê? Per si, o ato constitui uma invasão ao domicílio. O Dr. Orlando é especialista em este tipo de matérias, da invasão ao domicílio, e é também uma apropriação de um produto alheio ou de bens alheios. Isto constitui um crime, ou seja, por aqui eu já consigo visualizar 2 crimes. O terceiro é encarcerar um indivíduo sem, de facto, um esclarecimento como tal, em termos do crime que terá cometido, o cárcere privado. Isto aqui constitui um crime. Então, há várias coisas que podem ser avaliadas aqui à luz do nosso Código Penal, que se calhar podem resultar em um processo contra esses supostos indivíduos. Agora, podemos estar aqui numa situação de falsos agentes do CERNIC que, de facto, estiveram a perpetrar esta ação para poder apropriar-se de uma forma indevida dos produtos deste cidadão. O estranho nessa ideia que eu levanto, ou seja, o que contraria um pouco a lógica dessa ideia de falsos agentes de CERNIC, é o fato do indivíduo ter sido encarcerado por 15 dias, porque se são falsos agentes, não teriam, de facto, acesso às celas, apesar de que nada me surpreende mesmo, como já havia dito. Então, aqui estamos no campo da especulação, onde há uma escuridão à nossa frente e nós tentamos apalpar para ver se conseguimos a parede para conseguir o disjuntor para ligar a lâmpada, porque não há uma informação de ambas partes partilhada para poder debruçar-nos de uma forma um pouco mais aprofundada em torno deste assunto. Que consiga, de facto, ele como vítima, recuperar os seus bens, que a polícia também esclareça, porque a polícia é da República de Moçambique, deve, de facto, esclarecer qualquer tipo de incidentes que acontecem a cada um de nós. Então, só assim, se calhar, teremos de uma forma oficial e concisa o que terá, de facto, acontecido com este nosso concidadão. Muito bem, muitíssimo obrigado, Caríssimo Alves Molongo. Passamos então para a análise em relação ao terceiro tema, o prazo de aprovação do partido de Venâncio Mondlane, antes nomeado por Ana Malala, terminou. O prazo legal era de, na verdade, 60 dias para que o Ministério Público, ou melhor dizendo, o Ministério da Justiça, avaliasse o requerimento do partido Ana Malala e terminou sem nenhuma decisão pública. Orlando José, o que se pretende saber agora é se esta prática ou este atraso é suficiente para desencorajar Venâncio Mondlane e outros atores políticos que podem vir a surgir daqui a mais alguns anos e favorecer, então, o sistema atual existente? É o seguinte, o nosso Estado moçambicano, ela é regido pela lei, né, que é a questão da República de Moçambique, e as demais leis. Essas leis devem ser extremamente observadas. Não interessa se é o cidadão que está no regime ou não, ou está no poder ou não. É que a lei, ela rege para todos, né? Inclusive o funcionamento das instituições do Estado, né? São observados, eles só existem pela Constituição legal. Esta Constituição legal, o que mais prevalece é a lei, não é a vontade do indivíduo. A vontade do indivíduo, ela tem limitação, mas a de lei
já não, porque ela vai de acordo com as necessidades ou com os requisitos com que a criação de qualquer tipo de organização ela deve ser estritamente observada. O que acontece é que se o Ministério da Justiça deu prazo, né, ao candidato, né, eu acho que é um candidato presidencial, 20 dias, por aí 30 dias, para suprir algumas irregularidades, creio que dentro desse período ele teria feito isto. Então, aqui o que deveria acontecer é que também, da mesma forma que houve essa exigência no período legal, deveria também existir a responsabilidade pelo Ministério da Justiça dentro do prazo pelo qual ela infere, né, para a questão do cumprimento do aquilo que seja a resposta. A resposta não pode ser negativa e pode ser positiva, desde que dê resposta dentro dos prazos pré-estabelecidos. Então, se neste momento o Ministério da Justiça, que é responsável pela esta resposta, o que estamos a ver é que já ultrapassaram o período normal e praticamente já estamos diante de uma ilegalidade, porque o período normal já ultrapassou. Então, o que nos resta talvez é o pronunciamento do próprio Ministério da Justiça em relação à criação deste partido, ou a reprovação ou a aprovação. Então, se o Ministério da Justiça, naquele período ali, teria notificado, né, ao partido, aliás, aos moçambicanos que precisam de criar um partido político para corrigir algumas irregularidades, creio que de tudo aquilo que tinha como problema já foi sanado. Cabe, né, a este Ministério de Tutela dar a sua resposta tempestivamente. Então, não cumprindo com este prazo, né, talvez por uma outra necessidade poderia justificar, mas que não pode ser uma vontade política ou uma vontade de grupo de pessoas a inviabilizar a sua aprovação. Porque na sua criação houve observância de lei e que esta lei ela rege a todos, né? Não há questão de especificidades. Então, é que no nosso país, muitas das vezes, o que temos tido é que, em algumas das vezes, é que esta lei pode servir para uns e de outra não servir para os outros. Então, é preciso com que esse ministério, que é com o apelido de justiça, ela faça justiça com as pessoas e com ela mesma, para que possamos ter a credibilidade institucional, né? Essa credibilidade institucional deve servir para todos, né? Então, é difícil a gente dar muitos comentários, há muitas reservas sobre o funcionamento desta aprovação ou não aprovação, por questões técnicas, né? E questões profundamente, talvez, fechadas, que não temos a informação oficial deste Ministério em relação ao tempo em que ele não está sendo não está a pronunciar em relação à sua aprovação. Então, daí que temos que esperar o Ministério da Justiça e talvez também os próprios interessados, que é o grupo do ex-candidato Venâncio Mondlane, ele exigir, é de direito exigir uma resposta. Olha, já passou o tempo e nós queremos que haja algum pronunciamento. Então, o silêncio não é resposta. É claro que tem aquela parte que não, o silêncio pode ser no instrumento tácito por aí tal, mas isso não é o caso. Mas é preciso com que os visados vão até a instituição, vão pedir esclarecimento e exigir desta a resposta da declaração do seu partido ser positiva ou negativa, para eles verem quais são os espaços subsequentes que possam dar após a resposta dada pelo Ministério da Tutela. Muito bem, muito obrigado, Orlando José. Professor Pangaia, já no último tema, para a sua análise, a entidade reguladora de medicamentos encerrou 9 farmácias. Esta é a informação que temos e a razão é por falta de alvará e não só. Venda de produtos expirados, estamos a falar de medicamentos e não conformidade com normas de vigilância. A pergunta que paira é: o encerramento destas farmácias é um sintoma, de fato, de fiscalização eficaz ou então reação tardia? É assim, nós temos um sistema nacional de saúde precarizado e, por conseguinte, hoje, a maior parte da população recorre a essas farmácias para poder minimizar o sofrimento que tem no seu dia a dia. Temos um sistema nacional de saúde onde os médicos estão em greve, estão em manifestações, onde os enfermeiros, onde o corpo técnico administrativo desse setor de saúde estão, neste momento, a reivindicar melhoria das condições de trabalho, assim como melhoria no que diz respeito à remuneração, compensação do esforço quanto eles realizam. Daí que
a sociedade hoje, maioritariamente, depende dessas farmácias, porque a situação é esta que está a ocorrer no setor da saúde. Então, eu não sei se essa autoridade reguladora mediu as consequências ao mandar encerrar essas 9 farmácias. Pode ser, sim, uma situação verídica, ou uma situação verídica não, uma situação em que essas farmácias estariam a prejudicar a saúde pública, assim como também por uma situação da própria fiscalização que não deve ter ido de encontro com aquilo que são os interesses que existem. Mas esse cenário é sabido e conhecido, que as farmácias hoje viraram centro de saúde. Muitos vão à farmácia, os pacientes vão à farmácia, apresentam os sintomas e eles acabam medicando e vendem medicamentos assim. Porque quando vão aos hospitais, chegam lá, estão numa fila longa e às vezes não são atendidos, ou se são atendidos de uma forma despachada, não há tempo para poder analisar os problemas que cada paciente apresenta devido aos enchentes que os hospitais hoje estão a ter. Daí que a maior parte dos pacientes prescindem ir aos hospitais e vão, neste momento, às farmácias. E, em algum momento, até algumas farmácias estão a desempenhar um papel interessante que está salvando vidas. Nós sabemos o que está acontecendo nos hospitais hoje. As pessoas não estão afim. Mesmo agora que se pensa de que terminou a greve, ou porque as reivindicações terminaram, mas não, temos uma greve silenciosa. Você chega ali e consegue notar até que medida em que os profissionais de saúde, eles efetivamente estão dispostos a poder atender os pacientes. Então, é exortado, neste momento, esse órgão regulador para, acima de tudo, procurar trazer a melhor qualidade do setor de saúde, para haver menos procura às farmácias, não é? As farmácias se vão para poder ir efetivamente comprar uma medicação receitada pelos hospitais. É essa questão, é essa preocupação que essa autoridade reguladora deveria se preocupar essencialmente, de ver o setor de saúde voltado para a sociedade. Um setor de saúde com mínimas condições de poder atender a sociedade. E daí atacar igualmente essa questão dos serviços da farmácia. Não ataca apenas essas farmácias, ataca também os hospitais. Porque nos hospitais é onde existe o maior cemitério deste país. Onde as pessoas vão se enterrar são nos hospitais. Porque a maior parte dos profissionais de saúde estão em greve. Sobretudo também eles reivindicam a falta de condições para poder atender os próprios pacientes. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo professor Pangué. Agradecemos também a Orlando José e Alves Molongo pelas análises que nos emprestaram especialmente ao caro telespectador internauta que nos acompanhou de forma atenta neste debate político que tem como objetivo melhorar o seu estilo de vida, pois apresentados estão os problemas, mas não só. Também foram apresentadas as soluções e cabe a alguma autoridade competente poder ouvir como também solucionar aqueles que são os seus dilemas. Nós prometemos voltar na próxima sexta-feira com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. Tudo quanto pedimos é que o caro telespectador internauta continue conosco, não apenas no dia de hoje, como também nas próximas edições, pois teremos imenso prazer em tê-lo na nossa companhia. E outro pedido que não podemos deixar ou não podemos esquecer é que continue a partilhar as nossas transmissões, não apenas do debate político, como também dos outros programas nos quais nós discutimos temas que melhoram cada dia o seu dia a dia. Afinal de contas, o debate político, o FTV Debate, como também o Linha da Frente, servem justamente para isso, para que sejam apresentados os problemas, as soluções e dessa forma alguém possa agir. Desejamos uma sexta-feira abençoada. Até a próxima oportunidade. Fique bem.